E aí, pessoal, recebi então os e-mails de vocês e fiz então 3 vídeos, tá? Pelo que eu percebi, a maioria dos problemas estão relacionados a como capturar a informação do usuário e questão de sintaxe dos comandos e lógica, e algumas pessoas até falou que está problema em tudo, né? Então, pelo que os e-mails que eu recebi, eu resolvi então fazer 3 vídeos, tá? Então, o primeiro vídeo é esse, capturando o valor do usuário. Nesse a gente vai ver como que a gente pega o valor dos usuários, né, o usuário interagindo com o nosso programa, tanto no console quanto no Windows Application, e como a gente consegue pegar então esse valor que o usuário está passando para a gente interagindo com o nosso programa, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é no console. No console, então, a gente vai ter o comando principal, que a gente já viu, é o console.readline, que ele pede para o usuário digitar alguma coisa no console e dar o Enter. Assim que ele der o Enter, o texto que ele digitou vai ser retornado para o programa. E esse texto, né, é sempre realmente um formato de texto, e a variável que a gente vai utilizar para armazenar, então, esse valor é a string, que é a variável para armazenar texto. Legal? Então, vamos ver só um exemplo disso aqui. Eu vou fazendo desde o começo. Então, abri o Visual Studio, File, New Project. Aqui eu seleciono Console Application, verifico se está Visual C Sharp aqui na esquerda. Name, coloco então estudo.video.capturar, valor usuário.console, esse é o nome do meu projeto, e dou um OK. Então vamos fazer o seguinte, console. O que a gente está vendo? Console.readline. System.console.readline. Legal? Então, esse comando, que é o console.readline, ele está fazendo o quê? Ele está falando que para que o usuário digite alguma coisa e pressione Enter. Vamos testar isso aqui rapidinho. Então, abri o meu programa, eu vou digitar aqui meu nome. E assim que eu der Enter, meu programa fecha, porque ele vai executar, e assim que ele terminar de executar, ele já fecha. Então, qual que é a questão? A questão é que eu sempre preciso... Eu vou só apagar um negocinho aqui em cima para a gente não complicar. Então, console.read, só para que o programa não pare. Então, a gente já sabe que o console.readline, ele retorna um texto, tá? Então, eu posso armazenar esse texto numa variável string. Se eu coloco aqui, ó, valor, mensagem, tá? Criei minha variável e declarei minha variável. Como que eu declaro uma variável? Primeiro, o tipo dela, espaço, o nome que eu quiser, que é o nome da minha variável. Ok, a variável, a intenção dela é armazenar valores. A função da variável é armazenar valores. Então, só que existem vários tipos de valores, e para cada tipo de valor eu tenho uma variável específica. Para armazenar texto, eu uso a variável string. Para armazenar números, eu vou usar a int. Para armazenar, vamos supor, verdadeiro ou falso, eu uso bool. Então, são alguns tipos de variáveis. Se eu quero armazenar números com casas decimais, eu uso a variável decimal. Então, são os tipos. Nesse caso, o console readline ele sempre retorna um texto, igual está escrito aqui, ó. Esse comando retorna sempre um texto. Então, é sempre um texto. Como é texto, eu preciso armazenar numa variável string. Então, fazendo isso, eu estou falando que o conteúdo da minha variável mensagem vai ser igual ao que o usuário digitar e pressionar Enter. Então, quando eu venho executo meu programa e coloco o Bruno de Oliveira,
e dou um Enter, então agora ele parou aqui nesse read, que é o quê? Para o programa não fechar sozinho. Se eu der um outro Enter, aí o programa termina. Mas como eu tenho certeza, como eu sei que ele realmente carregou na minha variável mensagem o que o usuário digitou. Lembrando também da nossa sintaxe para criar programa, que a gente sempre tem que iniciar cada linha com ponto e vírgula, né? Ponto e vírgula, ponto e vírgula. E para esse método console readline, eu sempre, como é uma chamada, né? Eu estou chamando um componente do framework, do C Sharp, então eu abro e fecho o parênteses, tá? Mas eu preciso de mais um comando, que é o próximo slide. É o console writeline. O console writeline, ele escreve no console. Então eu passo para ele um texto fixo ou uma variável do tipo string e ele vai escrever isso que eu passei no console. Então vamos dar um exemplo disso agora. Eu acabei de armazenar o que o usuário digitou. Se eu vier aqui e colocar você acabou de escrever, tá? Então, o que eu estou passando aqui? Eu estou passando o texto fixo, né? Podemos passar um texto fixo ou uma variável. Nesse caso, eu estou passando texto fixo. Texto sempre entre aspas. Então, vamos ver como que fica. Digitei meu nome, dei um Enter. Aí ele apareceu a próximo comando. Você acabou de escrever. Só que não apareceu o que eu escrevi, porque eu não mandei ainda. Então agora, na próxima linha, eu vou mandar ele escrever o quê? O que eu armazenei na variável. Então, nesse exemplo de cima, eu estou passando o texto fixo, que é o texto entre aspas, e no de baixo eu estou passando a variável. Eu posso fazer tanto um quanto o outro. A execução do nosso programa sempre vai dar linha após linha. Então, primeiro ele executa essa linha, depois o programa executa essa linha, depois ele executa essa linha, e depois ele executa essa linha, por último ele executa essa linha. É sempre assim, uma linha após a outra. Agora eu vou digitar meu nome, de novo, e dou um Enter. Agora ele apareceu, você acabou de escrever, e o nome que estava na variável. Com isso, a gente mostra como que funciona o console.readline e o console.writeline. E por último, agora a gente vai criar um aplicativo de Windows Form e ver como a gente pega o valor que o usuário digitou, não agora no console, mas no Windows Application, tá? Então vamos lá, vamos no Visual Studio, no meu Solution Explorer. Se o meu Solution Explorer não estiver aberto, o que eu vou fazer é vir no menu View e coloco aqui Solution Explorer e aí apareceu o meu Solution Explorer. Para eu criar um projeto novo, eu clico no primeiro ícone da solução, botão direito, Add New Project. Então vou adicionar um novo projeto para a solução. Seleciono dessa vez o Windows Forms Application, coloco estudo.vídeo.capturar valor usuário Windows App. Windows App. Ele está deixando porque está muito grande esse nome. Então vou colocar só Windows. Legal? Ok. Certo. No Windows Application, a gente pode apertar o F4 do teclado e ele aparece essa caixinha aqui, ó, Properties. Eu posso clicar nesse botão do meio para ele deixar invisível o meu Solution Explorer. E agora eu tenho só minhas propriedades aqui. Então, nas propriedades eu posso redimensionar o meu form, posso clicar aqui e alterar esse nome aqui de cima, form, posso colocar meu programa, posso trocar a cor do fundo vindo aqui em back color, posso deixar verde, que é bem legal, ou laranja, vamos combinar com o slide laranja, tá? E aí eu tenho aqui do lado uma outra caixinha de ferramenta muito legal que chama Toolbox. Se ela também não tiver aqui, a gente vem em View, aqui embaixo,
Ops, aqui embaixo não, aqui mais para cima, Toolbox. Aqui é a nossa Toolbox. Clico aqui no botão do meio para ele deixar fixo. E agora a Toolbox ele tem todos os componentes para eu criar uma aplicação Windows. Então nessa opção aqui de navegação Common Controls, eu tenho os controles principais. E o controle que a gente vai procurar agora são dois. A gente vai ver o Text Box, que é onde o usuário vai poder entrar com algum valor. E a gente vai ver também o Button, que é um botão onde o usuário pode interagir clicando e para exibir alguma mensagem. E eu também tenho um componente que é o Label, que é um componente apenas de exibição de valor. Ele não tem interação com o usuário, é apenas um texto na tela. E a caixa de texto já é uma possibilidade de interação do usuário. Então eu vou selecionar tudo, deixar aqui o meu programa bonito. Vou alterar o tamanho do meu formulário. Vou aumentar meu botão. E vou deixar meu texto aqui. Certo? Quando eu aperto Start, ele abriu o console, certo? Por quê? Porque para eu fazer com que esse projeto seja o principal a ser executado, eu tenho que clicar no meu projeto, com o botão direito, e selecionar Set as Startup Project. Agora sim ele é o projeto principal. E quando eu clico então no Play, dou um F5, ele inicia meu programa. Então aqui o usuário pode digitar o que ele quiser, no console aquela tela preta, aqui ele pode digitar o que ele quiser. O botão eu clico não faz nada, porque eu não coloquei nenhum código nele, e aqui continua o valor inicial dele. Para alterar o que está escrito nesse botão, esse nome aqui, botão 1, eu vou lá nas minhas propriedades, e na propriedade text, eu coloco aqui, ó, clique em mim. Alterei. E a mesma coisa para o label. Propriedade text, texto do usuário. Certo? E aqui, se eu quiser que ele inicie com algum texto padrão, eu posso também. Eu posso colocar, ó, valor inicial. E aí, quando eu der um start, ele já vai vir com esse valor inicial. Mas é legal a gente deixar sempre sem valor inicial. Então, vamos apagar. Outra coisa que a gente tem que fazer é renomear nosso objeto. Que nem a gente viu aqui, todos os componentes, eles têm o componente textbox e o button e o label também, eles têm duas propriedades especiais, que é o name e o text. O name, se a gente subir aqui, é o valor é o nome da variável que a gente vai identificar esse objeto depois lá no código. Então o name é muito importante. Então eu vou colocar txt mensagem. Para o botão eu vou renomear ele também, eu vou colocar btn click. Então sempre tem um prefixo. O prefixo para textbox é o txt. O prefixo para botão é btn e o prefixo para os labels é lbl. Agora, para eu programar o botão, clico duas vezes no botão, ele aparece meu código. Agora, como que eu recupero o que o usuário digitou? Igual está aqui no slide, para eu recuperar o valor, é só eu pegar o valor text, a propriedade text do meu text box. Na propriedade text é onde está armazenado o que o usuário digitou. Então, aqui está um exemplo, eu vou fazer esse mesmo exemplo. Posso vir aqui, então, criar uma variável string, mensagem, igual no console, eu criei a variável, só que agora ao invés de colocar mensagem igual console.readline, eu vou colocar o que? O name que eu dei para ele, ó, txt mensagem.text. Então, da onde que veio esse nome, txt mensagem? Daqui, ó. Se eu clico no meu text box aqui e olho o name dele, tá txt mensagem. É daí que veio esse nome, txt mensagem. E o text é a propriedade onde está
o que o usuário digitou. Porque eu tenho várias propriedades, eu tenho backcolor para setar a cor de fundo, posso setar a fonte. Então, nesse componente textbox eu posso alterar várias funcionalidades, comportamentos e a questão visual dele. Mas o que eu quero agora é pegar o que o usuário digitou, então é o text. Armazenado, agora eu vou exibir esse valor que o usuário digitou no label. Então, qual que é o label aqui? Como que eu pego ele no código? Como eu vou identificar ele no código? Por LBL mensagem. Então, eu venho aqui, LBL mensagem, ponto que text também, que é o que está aparecendo na tela para o usuário. E qual vai ser o conteúdo desse texto? Vai ser a minha variável mensagem. Agora, quando eu executo, se eu digitar aqui meu nome, aparece aqui no label também meu nome. Então, aí a gente conseguiu fazer os dois meios de capturar valores que o usuário está interagindo, tanto no console quanto no Windows Application. Legal? Espero que tenha ajudado um pouco, tirado algumas dúvidas. A gente não pode esquecer dos pontos e vírgula no final. A variável serve para armazenar sempre valores, não só texto, mas números, valores true ou false, verdadeiro ou falso, ou números decimais, ou datas, ou outras coisas. O console.readline e o console.writeline são usados no console application, certo? Console application. E os textbox.text, o name e tal, são coisas referentes ao tipo de projeto Windows Application. Então a gente tem dois tipos de projetos diferentes. Um é o console e outro é o Windows. Bem, se ficar alguma dúvida, vocês podem comentar, mandar e-mail e a gente continua conversando. Legal? Abração para todos e até a próxima aula.